Boa tarde para vocês, tudo bem? Hoje eu estou aqui para a gente corrigir a aula de número 8. Essa aula foi enviada no dia 5 de março e eu ainda não corrigi porque segunda-feira foi o Dia Internacional da Mulher e eu dei uma atividade especialmente sobre o dia. O tema da aula do dia 5/3 foi períodos da história. Vocês tinham que ler no livro didático as páginas 18 e 19. Depois, vocês iam anotar no caderno os períodos da história, assistir ao vídeo, que vocês iam clicar no link e assistir, e depois responder as atividades abaixo, ok? Então, vamos à correção. Atividade número 1. Leia a tirinha e responda. Essa tirinha aqui é da Mafalda, eu tirei lá no Facebook, por isso que eu coloquei essa fonte aqui. Pensei que a escola fosse diferente. Eu não sabia que era um lugar onde se ensinam velharias. Colombo, os conquistadores, os índios, uma batalha, outra batalha, tudo no tempo do once. Mas a história é isso, cara. Como você queria que ensinassem? Aí ele pega, aponta o dedinho para Mafalda e fala: para a frente. Qual que era o motivo da revolta de Miguelito? O que estava incomodando tanto Miguelito? Então, vamos lá. O que incomoda o Miguelito é que ele pensa que a história tem que ser estudada o futuro e não o passado, né? Ele acha que ele já sabe tudo sobre o passado. Então, vamos elaborar uma resposta aqui, ó. Ele imagina que sabe tudo sobre o passado. E basta estudar história a partir do presente, visando o futuro. Então, o Miguelito estava revoltado por isso, né? Porque ele não aceita de jeito nenhum que tem que estudar a história, o passado da história. Você acha importante estudar o passado? E por quê? Bom, isso aqui é uma resposta pessoal, né? Cada um vai dar a sua resposta do seu jeitinho. Eu vou falar por mim. Eu acho muito importante estudar o passado. Muito importante mesmo. Por que é tão importante? Porque imagine, se eu não souber o meu passado, como que eu vou entender o meu presente? Quem que era o meu pai, minha mãe, quem são meus avós? Por que a minha família tem tal sobrenome? De onde que vieram a maioria das pessoas que moram comigo, a minha nacionalidade? Então, o passado ele é muito importante. Por que hoje eu sou professora de História e Geografia? Está relacionado ao meu passado, né? Pelo interesse com a matéria, por conta de um professor que tenha me cativado mais. Então, é importante sim, tá? Mas, de toda forma, resposta pessoal, eu não posso interferir na resposta de vocês. Número 1, corrigida. Depois nós vamos corrigir a número 2. De acordo com a divisão tradicional da história, a evolução cronológica correta dos períodos históricos é: letra A, pré-história, idade antiga, idade contemporânea, média e moderna. Letra B, pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e contemporânea. Antiga, média, moderna e contemporânea. Contemporânea, moderna, antiga e média. Pré-história, contemporânea, moderna, média e antiga. Então, olha só, a resposta do número 2 estava entre as páginas 18 e 19 do livro de vocês, e é a letra B. Como que eu vou fazer para marcar para vocês? Eu vou grifar aqui, ó. Vou selecionar o texto, tá vendo? E vou colocar um marca-texto nele. Então, a resposta certinha é essa aqui. Então, pré-história considera-se erroneamente que é o período antes da história, né? E daí até a idade contemporânea, que são os momentos atuais que o Miguelito queria estudar só eles. Número 3.
A imagem abaixo representa a divisão da história de acordo com a visão europeia. Então, foram os europeus que fizeram essa divisão da história. Porém, eles esqueceram de colocar os períodos históricos. Então, colocaram o quadrinho todo ilustradinho, bonitinho, mas não colocaram os períodos dentro dos quadrinhos. Vocês teriam que completar. Por que eu já completei aqui, gente? Porque para ficar mais fácil, isso aqui eu tive que inserir uma caixa de texto, então eu fiz para fazer mais rápido. Então, aqui é a pré-história, esse espaço aqui, idade antiga. Então, ó, pré-história, foi até a invenção da escrita. Depois, idade antiga, da invenção da escrita até a queda do Império Romano do Ocidente. Depois, Idade Média, da queda do Império Romano até a tomada de Constantinopla pelos turcos. Idade Moderna, da tomada de Constantinopla até o início da Revolução Francesa. E agora nós estamos na Idade Contemporânea, que é o período da Revolução Industrial e das tecnologias. Então, ficou completinho o quadro. Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Moderna e Contemporânea. Próxima matéria que a gente vai ver, acho que capítulo 3 é a fase da pré-história. Tão legal, vocês vão gostar muito da matéria, muito. Número 4. Para facilitar o estudo de história, os historiadores do século XIX dividiram a longa trajetória humana sobre a Terra em 5 períodos, e eles estão representados na atividade do número 3. Podemos considerar o conceito de pré-história a época que antecede aos registros históricos, ou seja, antes do surgimento e do desenvolvimento da escrita. Então, por isso que chama-se pré-história, né? Alguns historiadores consideram que antes do desenvolvimento da escrita. Como eram conhecidas as sociedades sem escritas? A resposta também estava lá na página 19, né? Então, o livro está aqui do meu ladinho, ó. Eram sociedades ágrafas. Não sabiam escrever. Por isso que elas eram chamadas de ágrafas, sem grafia. Grafia significa escrita. Aí, depois vem a segunda pergunta. Alguns historiadores criticam o termo pré-história, sim ou não? A resposta é sim. Por que que eles criticam o termo pré-história? Então, vamos lá. Porque as conquistas humanas anteriores à escrita, como o domínio do fogo, a invenção da roda, a prática da agricultura, são tão importantes quanto o que se descobriu posteriormente. Por exemplo, a partir do momento que se descobre o fogo, muita coisa muda, né? Então, assim, é muito importante. A invenção da roda, a prática da agricultura transforma o homem de nômade para sedentário. Então, ele deixa de mudar de lugar, né? Quando a fonte de alimentação termina, porque ele começa a perceber o quê? Que se ele planta, ele cultiva, futuramente ele vai ter alimentos. Aí, então, é tão importante quanto os povos que não desenvolveram escrita também possuem história movimentada, que precisa e pode ser mais bem conhecida. Então, assim, eu vou resumir para vocês isso aqui, tá? As conquistas humanas anteriores à escrita são tão importantes quanto as descobertas e conquistas posteriores à escrita. Não é isso?
E também os povos que não desenvolveram escritas possuem história, tanto quanto os que já desenvolveram. Então, vamos colocar os povos que não desenvolveram a escrita têm história, tanto quanto os que desenvolveram. Então, não significa que eles não sabiam escrever, aí eles não tinham história. Claro que não. Eu concordo com os historiadores, né? Na verdade, todos nós temos histórias para contar. Na África, por exemplo, eles preservam a história, né, do povo a partir dos griots, que são pessoas mais velhas que contam as histórias para os mais novos. Então, eles são bibliotecas vivas. Vocês vão ver as fontes históricas, né, daqui para frente, vão ver quanto que é importante a história na nossa vida e como que é importante saber ouvir as pessoas mais velhas. Elas têm muito para contar e para nos ensinar. Então, mesmo que a pessoa não saiba ler e não saiba escrever, ela sabe se expressar a partir, né, da narração. Isso é muito legal. Gente, a atividade está toda corrigida, tá bom? Fica um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Beijos!